as plantinhas andam assim, mais ou menos, a tua flor não tá dando flor, a árvore frutífera não tá dando fruto, a tua planta, a tua folhagem, em vez de estar linda, cheia, ela tá meio minguadinha. Então eu vou contar pra você o que tá acontecendo. Está faltando adubo. Esse adubo, você pode se perguntar assim e falar, mas ué, na natureza ninguém vai lá e faz adubação e as plantas vão indo bem, né? Mas se você parar para pensar, existe sim a adubação natural, vamos falar assim, porque essas são as folhas da árvore que caem no chão e acabam entrando ali numa decomposição e fazem uma adubação. É o cocô do passarinho que o passarinho faz, também é uma adubação. É a minhoca que está ali trabalhando. Então, assim, tudo isso seria como se fosse uma adubação natural, né? Que Deus nos dá. Mas as plantas em vaso, principalmente, claro que as que estão na terra também, mas vamos falar especificamente das de vaso, elas precisam de uma reposição, porque elas vão puxando os nutrientes da terra e aí chega uma hora que a terra tá ali, mas não tem mais os nutrientes, né? Por isso que a gente precisa adubar, tá? As plantas precisam de macronutrientes e micronutrientes, mas isso é assunto para um outro vídeo porque é muita informação. Então agora eu quero apresentar para vocês vários tipos de adubos que vocês podem usar nas plantas. De uma maneira geral, a gente pode pensar da seguinte forma: plantas que dão flor precisam de um certo componente que se chama fósforo a mais no adubo. Plantas que são folhagens verdes precisam de um certo componente que se chama nitrogênio em maior quantidade. E plantas frutíferas, tá? As que dão fruto, para o fruto sair aquele fruto suculento, bonito, gostoso, elas precisam de mais potássio. Então, assim, de uma maneira geral, a regra é essa, ok? Mas existem vários tipos de adubos aí que hoje, nossa, existe uma tecnologia enorme em função disso. E o adubo, na verdade, qual que é o melhor adubo para você usar? É o adubo que melhor se encaixar na tua rotina, no teu dia a dia. Porque você tem que pensar da seguinte forma: tem gente que fala, eu não gosto da adubação química, eu gosto da adubação orgânica. Mas se você parar para pensar, a adubação química, ela é necessária. Todos os produtores de plantas do mundo inteiro usam a adubação química. Eles podem sim combinar a orgânica com a química, mas para a planta se desenvolver, pleno desenvolvimento mesmo, ela dá todo o teu potencial, é bom fazer adubação química. O que é adubação química? São os adubos que são fabricados mesmo, tipo o NPK 10-10-10, por exemplo, que é o adubo mais conhecido que tem por aí. Mas hoje existem adubos mais tecnológicos. Então a gente vai falar dos tipos de adubos, tá? Os mais conhecidos são os do tipo farelado e do tipo granulado, que são os que existem há mais tempo. Aí a gente tem também, normalmente esses daí você aduba incorporando na terra, tá? E o resultado tem variação, então sempre tem que observar a embalagem do produto, porque tem produtos que pedem que você aplique esse adubo de 3 em 3 meses e há outros que é uma vez por mês, por exemplo. Por que isso varia? Porque a quantidade dos nutrientes, a porcentagem que tem ali atrás da embalagem, se você for olhar, os macronutrientes é NPK, que é a inicial de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, atrás da embalagem tem ali a porcentagem da quantidade desses nutrientes que tem naquele adubo. Então, essa variação é que faz com que a gente tenha que espaçar mais esse adubo ou menos. Por isso que é muito importante ler sempre a embalagem. Farelados ou granulados, beleza. Agora, os outros adubos que vieram na sequência são os adubos líquidos. A gente tem líquidos de várias formas. Os líquidos, então, podem ser concentrados, que são aqueles adubos bem concentrados que você tem que diluir uma tampinha, enfim, uma quantidade X em água, e aí você pulveriza nas folhinhas das plantas. A gente tem adubo líquido pronto uso, que é aquele que vem na embalagem, bem prático para quem não tem muito tempo, e ela já pode aplicar diretamente. E a gente também tem adubo líquido pronto uso, mas em flaconetes, tá? Que são esse flaconete é meio que para dosagem de um vaso, que é aquele bem prático que não precisa nem pulverizar, que a pessoa só quebra a tampinha, enfia na terra e ele dura lá 15 dias, um mês, enfim, adubando tua planta. Os adubos líquidos são bem práticos, porque às vezes a gente acaba conseguindo colocar ele no dia a dia, não precisa mexer na terra, então assim, são adubos bem utilizados. A tecnologia avançou tanto que hoje a gente tem
tem adubos em formas de bastonetes e pastilhas. Então, esses bastonetes você também coloca na terra e rega normalmente. Como você cuida normalmente do vaso, você vai continuar fazendo. E ele vai estar ali liberando de uma forma... Normalmente as pastilhas e os bastonetes são uma liberação lenta, que a gente fala. Então, vai durar lá 2, 3 meses para você fazer uma adubação novamente. E ele é super prático, porque ele vai dar esses nutrientes para a planta sem você estar, enfim, se preocupando ali em estar mexendo. Esses são os tipos de adubos que a gente tem hoje disponíveis no mercado nacional, internacional. A tecnologia sempre está avançando, então eles sempre estão lançando produtos novos, né? E que sim dão um up na tua planta. Então, assim, a escolha do adubo deve ser feita de acordo com o estado que a tua planta tá, né? Então, sempre é bom falar com uma pessoa que conhece, se você não tem muita experiência, para trocar uma ideia, para ver que adubo que é mais indicado naquele caso. E aí, fechamos a parte dos químicos, vamos para a parte dos orgânicos. Os orgânicos que todo mundo gosta, né? Porque, enfim, a gente lembra até das frutas orgânicas, que são mais saudáveis, que não tem agrotóxico e tal. Então, o que são adubos orgânicos? Esses são adubos naturais, então, humus de minhoca, né? Então, não tem o químico ali misturado. Farinha de ossos, torta de mamona, tudo isso são adubos naturais, que também têm concentrações diversificadas dos nutrientes principais que as plantas precisam, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E aí, eles também podem ser usados. Às vezes, acontece que o adubo orgânico ele tem uma concentração um pouco menor, ou bem menor, enfim, do que um adubo químico, né? Daquele nutriente que a planta precisa. E você vai escolher novamente de acordo com a tua planta, se ela é de uma folhagem, se ela dá flor ou se ela dá fruto. Você pode sim fazer a combinação dos dois adubos, então usar um pouquinho do químico, um pouquinho do orgânico, o que é muito bom e muito legal para a planta. Também usar substratos, que o substrato, o que é substrato, né? O substrato nada mais é que normalmente o substrato ele é trabalhado bem no adubo orgânico, então assim, é uma terra ali misturada com humus de minhoca já, com o esterco, com farinha de ossos, enfim, tem vários fornecedores também que fazem esse substrato de uma forma diferente, e aí você pode estar combinando. Hoje saiu também, hoje em dia já tem o adubo químico combinado com o adubo orgânico, os dois juntos. Então, para quem gosta de ter assim um resultado mais completo. Falando então em adubo, nós estamos numa época propícia para usar adubo, que é a primavera, que é quando as plantas saem da dormência do inverno normalmente e começam a se desenvolver. Então, assim, é o período ideal para você estar fazendo a adubação da sua plantinha. Então, hoje a gente conversou sobre adubos, tipos de adubos que existem para vocês estarem adubando as plantas de vocês. No próximo vídeo, eu vou falar sobre especificamente cada nutriente, o que é importante, né? Hoje a gente só deu aquela pincelada para o vídeo não ficar muito comprido. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comenta aqui, deixa um comentário pra gente e fica de olho que a gente sempre tá fazendo novos vídeos aí para vocês. Beijão, tchau!